Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. O filme Coringa é um mergulho profundo no psicológico de um homem chamado Arthur Fleck, um sujeito amaldiçoado com problemas mentais, esquecido pelo governo e abusado pela sociedade, um homem igual a qualquer outro, completamente comum, até que eventualmente ele faz jus ao título do longa e se torna um dos maiores supervilões dos quadrinhos, o Coringa. Essa é uma obra de desconstrução do gênero. Em meio à saturação de filmes espetáculo de super-heróis, repleto de batalhas em CGI com grandes vilões e principalmente enorme orçamento, é empolgante se deparar com uma história corajosa o suficiente para nos mostrar algo mais sombrio, onde o bem e o mal não são exatamente claros, sendo os heróis nem sempre os mocinhos. No início de Coringa, descobrimos que Arthur passou um tempo, no passado, em Arkham, um notório asilo para criminosos insanos do universo do Batman, devido a um problema mental não especificado e que ele sente que a medicação que o ajudou a gerenciá-lo não está mais funcionando. Portanto, sem tirar nenhum mérito da obra, Coringa, é possível que parte da jornada do personagem título não seja real. Acontece que toda obra baseada em contar a história de um personagem claramente perturbado, que sofre alucinações e luta contra problemas mentais, acaba abrindo brechas para a possibilidade de tudo ser apenas uma fantasia ou um sonho. A própria câmera, isto é, a perspectiva não confiável, visto que não retrata realmente o que está acontecendo, mas sim a realidade enxergada e encarada por Arthur Fleck, às vezes da maneira como ele quer ver, denuncia a falta de veracidade da narrativa. Já sabemos que os encontros de Arthur com Sophie aconteceram apenas em sua mente. Isso é confirmado no terceiro ato. Porém, existem outras passagens que carregam um teor exagerado e até absurdo demais para serem considerados verossímeis, contudo permanecem uma incógnita. Um dos principais eventos na trajetória de Arthur para se transformar no Coringa é a morte de 3 empresários no metrô. Após matar os 2 primeiros em legítima defesa, ele caça e atira no terceiro homem a sangue frio. Contudo, embora este incidente possa de fato ter acontecido, talvez não tenha sido Arthur quem o realizou. Não só todo o cenário remete a um sonho, devido à coloração, à atmosfera sombria e pelo fato do lugar estar com uma aparência de abandonado, mas também por Arthur disparar 8 balas de uma arma que comportava 6. Uma vez que o protagonista tem um conhecimento limitado sobre armas, faria sentido ele cometer esse erro em sua imaginação do evento. Provavelmente, o protagonista viu a notícia sobre a morte desses homens e depois se imaginou como um assassino, da mesma forma como ele se fantasia sendo elogiado no show de Murray. Arthur Fleck é um nome que não nos diz muita coisa, apenas que é um novo nome para um personagem cuja identidade real é um mistério desde sempre. Nenhum nome oficial foi dado aos Coringas das histórias em quadrinhos, com raras exceções e sempre pontualmente para uma história específica, portanto, nada canônico. Em pouco tempo de exibição, sabemos que Arthur está sofrendo de algum tipo de problema mental, não apenas por causa da terapia, mas também devido ao seu bloco de notas, onde podemos observar a frase: "A pior coisa de ter um problema mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não o tivesse." Então, sabemos que Fleck está lidando com algum tipo de desordem mental, mas antes que possamos questionar qual é, rapidamente o protagonista esclarece parte dele para o espectador. Os sintomas de sua loucura, como dar respostas emocionais inapropriadas, rir sem nenhum estímulo, ou após apanhar, ou simplesmente rir de maneira descontrolada, apontam para a condição conhecida como síndrome pseudobulbar. Contudo, há outros sintomas que não fazem parte desse diagnóstico inicial, tais como explosão de raiva ou ações inadequadas, bater-se contra vidros e pintar sua própria língua. De modo geral, os movimentos de Arthur soam estranhos. Ele anda curvado, até desajeitado. Sua postura é incomum e seus gestos parecem sempre deslocados. Até quando ele dança livremente e aparentemente satisfeito, é desconfortável. Todos esses traços parecem apontar para a esquizofrenia, um distúrbio mental crônico, caracterizado pela quebra entre o que a pessoa percebe da realidade e o que de fato está acontecendo em volta dela. A esquizofrenia tem um forte componente genético. Logo, até a caligrafia de Arthur, vista em seu bloco de piadas, seria uma pista para esse possível diagnóstico. Percebam que as palavras ficam cada vez mais desorganizadas à medida que ele avança em sua escrita, indicando também sua instabilidade emocional. O tamanho e a força das marcas, das canetas, são diferentes. As frases são confusas e fora dos limites das linhas. O próprio texto é mal estruturado.
Sem tratamento, pessoas com esquizofrenia podem ter sérios problemas em sociedade devido à falta de sensibilidade alheia, mas principalmente por perderem o toque essencial com a realidade, em grande parte devido aos sintomas-chave da doença, que são delírios e alucinações. Os dois sintomas pertinentes na teoria do que é e do que não é real no filme Coringa. É de conhecimento geral, inclusive já foi assumido várias vezes que um dos filmes que mais influenciaram Coringa é O Rei da Comédia, de Martin Scorsese, um de seus trabalhos menos conhecidos. No longa, Rupert Pupkin é um comediante socialmente incômodo e mentalmente instável, que idolatra um apresentador de talk show, que eventualmente se torna violento quando sequestra seu ídolo só para ter seus 15 minutos de fama. Ele faz isso pelo menos em parte para impressionar uma garota chamada Rita, por quem nutre uma paixão. Com essa breve descrição, já é possível identificar certas semelhanças com Coringa. Em ambas as obras, nos é mostrado alguém socialmente estranho, um aspirante a comediante com problemas mentais, que é propenso à violência e que eventualmente consegue participar do programa de TV de um famoso apresentador, por quem alimenta grande admiração. Arthur não tenta necessariamente usar sua comédia para impressionar Sophie, mas é evidente que seus delírios envolvendo a jovem têm papel fundamental em sua jornada de autoilusão e fuga da realidade. Então, temos vários elementos-chave da história que são compartilhados entre os dois filmes, inclusive a paralelos mais diretos, como, por exemplo, ambos viverem com suas mães e terem os mesmos desejos de serem apresentados e reconhecidos. Essas similaridades importam porque, durante a exibição de O Rei da Comédia, vários dos acontecimentos que presenciamos são fantasias de Rupert Pupkin. Na verdade, presumivelmente são delírios misturados com a realidade cruel ao seu redor. Não existe nenhuma pista visual contundente ou determinante para afirmarmos que tudo é fantasia. Porém, sabemos que existem delírios na trama, às vezes conscientes, devido à inconveniência do protagonista. Rupert se imagina em ocasiões específicas, como quando aparentemente se torna o melhor amigo do apresentador de TV, vê seu ex-professor se desculpar com ele, ensaia estar no talk show, se casa com Rita e encanta o público no programa. São situações que denunciam a falta de credibilidade do protagonista e de sua percepção. Também nos é contado que Rupert sai da cadeia e obtém grande sucesso por causa de toda a publicidade que seu plano gerou. Porém, precisamos lembrar que esse é um filme em que a realidade e a fantasia se confundem. Essa sequência de coisas boas, entre aspas, conseguidas através de meios controversos, inclusive a prisão que lhe rendeu ainda mais notoriedade, seria fruto de sua imaginação enquanto está refletindo na prisão. Dito isso, a verdade é que não há nenhuma prova definitiva de que Arthur Fleck é o Coringa verdadeiro, ou que ele eventualmente irá se tornar o típico vilão que vemos nas histórias do Batman. Na verdade, este sujeito pode ser tanto o próprio Coringa como alguém que foi inspirado ou inspirou o verdadeiro. Muito do que acontece no filme pode não ser real, incluindo a morte de Randall e a aparição do Coringa no show de Murray, isto é, até o resgate subsequente de Arthur e os protestos em Gotham podem ser ilusões, bem como o próprio surgimento do Batman. Veja, Arthur idealizava os Wayne em sua cabeça, do jeito egoísta, prepotente e mesquinhos que vemos em tela. Bruce, na sua concepção, era solitário porque seus pais viviam ocupados e não tinham tempo para ele. Eventualmente, Fleck sonha com o futuro daquele garoto, com seu grandioso destino. A criança que em sua cabeça ficou órfã devido às suas ações, se tornaria um vigilante que para sempre iria persegui-lo. Essa ilusão é essencial para ele passar o tempo em seu cativeiro no manicômio. Arthur criou o inimigo perfeito, aquele que o Coringa precisava, para no mundo real conseguir sobreviver em Arkham. A partir disso, todas as histórias que a gente conhece, seja nos quadrinhos, filmes ou videogames, derivam da mente insana e criativa de Arthur. Essa é a piada que ninguém poderia entender. Mas há outra versão similar à perspectiva anterior, mas consideravelmente divergente sobre essa história. Seguindo esse raciocínio, o final do filme mostra sim o verdadeiro Coringa. Arthur Fleck é o Coringa. Na verdade é o contrário. O Coringa criou essa persona chamada Arthur Fleck para brincar com as pessoas que tentam tratá-lo. Esse tipo de interpretação não descarta a ideia de que ele tem transtornos mentais graves, mas ressalta uma característica muitas vezes esquecida de suas adaptações: o fato de seu intelecto, discernimento e consciência ser maior do que imaginamos. No final do filme, quando o protagonista está no asilo, estamos diante do verdadeiro Coringa pela primeira vez. Novamente, ele inventou um personagem em sua cabeça chamado Arthur Fleck, que nunca teve um momento feliz em toda a sua vida, mas para o Coringa, isso é engraçado. Ele ri porque se diverte com as aventuras ou desventuras que criou para sua contraparte justamente ficar louca. E quando a psiquiatra pergunta sobre o que ele está rindo, ele diz que ela não conseguiria entender porque ela é uma pessoa normal, que não acha a dor e a miséria divertidas.
Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.